Olá pessoal, estamos aqui com mais um podcast do Auto Entusiastas, eu e o Paulo Manzano, e hoje nós temos um convidado muito especial, um daqueles convidados, talvez o mais longevo na arte da imprensa automobilística no Auto Entusiastas, né, Paulo? É isso aí, se não é o mais longevo, é um dos mais conhecidos e de maior abrangência e alcance no Brasil, né? Sem contar que ele acaba de ser eleito, acho que pela Terceira vez. Terceira vez, o colunista mais admirado do Brasil. Uma eleição que é feita e estamos aqui com o Fernando Calmon. É isso aí, cara. Um prazer tê-lo aqui. Muito tempo nessa estrada, né? Muito tempo, né, Calmon? Desde 1967, cara. 1967. 58 anos. 58 anos. E eu comecei aquilo depois de ficar apaixonado por corrida de automóvel, né? Tanto que o nome do programa era Grand Prix, em homenagem ao filme que ia estrear no ano seguinte, né? E eu tive... Meu primeiro professor foi o Álvaro Costa Filho, que era o editor de automóveis do O Jornal na época, né? Então, eu aprendi o que é, como é que se chama, lead, essas coisas todas. Ele me explicou e eu aprendi. Nunca frequentei nenhuma escola de jornalismo, mesmo porque eu estava fazendo engenharia, né? A sua formação é engenheiro, né? Exatamente. Né? Mas depois eu dei a minha guinada, né? E levei isso a sério, né? O programa... Onde era o programa? Na TV Tupi do Rio. Na TV Tupi do Rio. Então, vou te imaginar, 67, 3 anos depois que eu tinha um programa, alguém entrou na minha sala dizendo assim, olha, Tupi acabou de comprar os direitos das 24 horas de Le Mans, porque a corrida vai ser transmitida em satélite ao vivo. É um teste. O primeiro teste foi transmissões intercontinentais, né, de imagens ao vivo. Foi 500 milhas de Anápolis. A Record saiu na frente, né? Depois teve o Grande Prêmio, em julho ainda, o Grande Prêmio da Inglaterra, acho que também foi a Record que fez. Aí depois tinha 24 horas de Le Mans, era a terceira grande evento do automobilismo ali, né? Então você fala, você tem que ir. Eu falei, mas como? Você tem que ir? Eu não sei falar muito bem nada de francês, só estudei francês no ginásio. Eu falei, não, você tem que ir. E tem mais, vai sozinho. Eu sozinho, falei, não tem ninguém para você ir com você não, cara. Aí eu fui, né? Quer dizer, me lembrei de um colega, eu nunca me esqueço o nome dele, o Hubert Bovin. Ele foi meu colega de científico e ele era francês, mas falava bem português e tudo, né? Ele migrou de volta para a França, mas o irmão dele, que era 2 anos mais novo, estava lá o Patrick Bovin, me lembro bem dessas coisas. Falei, você tá lá uma dica se o Hubert pode me dar uma ajuda aí para eu ir alemã, pelo menos, né? Você me encontra lá no hotel em Paris e a gente vai juntos, né? Porque como é que estudar mapa e tudo. Não, pode deixar que ele vai resolver isso daí. Cheguei lá, Paris, aluguei um Fiat 128, me lembro bem como se fosse hoje. Fomos juntos, né? Para lá, daí lá mostrou. E foi assim a minha estreia, jogar nas feras, né? Porque eu não tinha tanta experiência. Que ano, né? que foi isso? O programa? 70. Em 70. 24 horas em 70. Foi o primeiro ano que a Porsche ganhou na geral em Le Mans. O programa tinha começado em 67, 3 anos depois você começou com isso. Já me jogaram lá na fogueira, né? Para poder fazer. Eu fiz lá, claro, que uma transmissão não foi feita ao vivo, mas eram os boletins. Tinha uma diferença de fuso horário, 4 horas, né? Então, eram os boletins de hora em hora, enquanto tinha até 10 horas da noite aqui, mais ou menos, né? E depois eu saía, onde é que eu fui dormir? Não tinha onde dormir. Tinha que dormir lá no 128 mesmo, né? Eu ia lá para o estacionamento. Eu me lembro como se fosse hoje, cara. Eu entrava lá, frio, cara, em junho, né? Era frio, pô, né? E eu não dormi direito, né? Porque estava frio, eu tinha que ligar o motor do carro para poder aquecer um pouco a cabine, né? Mas no fundo deu tudo certo e no final o meu amigo Patrick estava lá, aliás, o Hubert, estava lá para me apanhar de volta, né? E aí quando eu fui fechar a porta da cabine, que era da Tupi, eu não entendi como é que os caras eram tão prestativos comigo. Tudo que eu pedia eles faziam na mesma hora. Eu falei, poxa, eu sou de um país que eles acho que nem sabem onde é que tem, né? TV Tupi, pô, nem lá, né? Aí eu olhei por que era possivelmente
extrema gentileza. Porque na porta, isso que eu nunca vou me esquecer disso, tinham 4 letras. P.U.P.I. E os caras pensaram que era a televisão da UPI. Entendeu? Eu fui confundido. Quer dizer, da divisão da UPI. Uma das maiores agências de notícia. O Net Press International era a maior agência de notícia do mundo na época, né? Entendeu? Então, são essas coisas que eu me lembro do início da minha carreira, né? Então, foi inesquecível essas 24 horas alemã, né? E aí eu fui continuando, né? Em 1970 que a minha vida mudou. Depois de 3 anos do programa, porque eu comecei a ser colunista do Cruzeiro, que era uma revista de renome, né? Sim. Foi a maior revista. O Cruzeiro, para o pessoal contextualizar um pouco, o Cruzeiro nessa época equivaleria a que revista hoje aqui no Brasil? Uma Veja, concorrente talvez? direta dela seria a Manchete, né? Manchete. Mas porque a Veja, por exemplo, era um pouco diferente, né? Mas a gente trouxesse não, seria a Manchete de hoje. Seria a Manchete. Os dias de hoje. Que seria uma exame, uma Veja no dia de hoje, talvez? Em termos de relevância? De relevância, sim, até né? Mais. Porque na época, ninguém tirava 1 milhão de exemplares na época que o Cruzeiro circulava. Nessa época, não. Em 70 ela já estava. Tanto que durou lá mais 5 anos. Mas graças aos 5 anos do Cruzeiro, é que eu me projetei nacionalmente, porque senão tinha um programa na TV do Rio, sábado ao meio-dia. Como é que eu ia me projetar, né? E aí tem uma história interessante, uma das primeiras experiências que eu tive, logo depois, em 68, eu ainda não estava no Cruzeiro. Eu recebi um convite. Poxa, eu não sabia que eu, como jornalista de cobrindo automobilismo, também receberia convite para a indústria, né? Então fui convidado para o lançamento da Kombi 1200 com diferencial travante. Olha bem, não era autobloqueante não, era diferencial travante. Tinha uma alavanca que você fazia aqui, uma alavanquinha que você bloqueava. Aí fui lá, levei no carro, você não quer testar no carro? Tem aqui uma subida para você fazer, né? Falei, tá bem, vou tentar, né? Subi, quem disse que a Kombi subiu? Um vexame, não subiu, pô. Não podia, para o motor 1200, tinha 52 cavalos, sei lá, menos que isso, né? A Kombi 1200 era menos. Acho que era menos que isso. Não tinha força para subir, então não adiantava. Acho que era 36 cavalos esse motor. Pois é. Aí eu dei esse primeiro vexame, que foi no primeiro teste que eu me lembro assim. Mas aí não foi culpa sua? Não foi culpa minha, né? O carro não era adequado, os caras pediram uma coisa que eu não fazia, para subir a pirambeira aí, para subir. Não era muito forte não, né? Mas você tinha que dar um embalo na Kombi. Entendeu? Eu nunca tinha dirigido uma Kombi na vida, sabe? Então ficou, coitada da Kombi lá, atolada, e isso não esqueci, não saiu da minha cabeça tão cedo, né? Deixa eu te... Vamos ver se você lembra dessa aqui. Consegue colocar aqui na tela pra gente? Olha o que eu achei aqui agora, ó. Olha, reportagem Fernando Calmon, o Cruzeiro. 74. Olha aí. Lá no homepage do Passat, aqui, ó, vou fazer uma propaganda deles aqui, ó, homepage do Passat, quem gostar do Passat aí, isso daí, né? Eu tenho meus recortes lá olha só, do Cruzeiro, né? Do Cruzeiro, porque a minha tia falecida recebia o Cruzeiro em casa e ela recortava quando ficava numa pastinha. Então até hoje está lá para a posteridade do que eu escrevia, veja você. Que legal isso, né? Foi a única coisa que eu achei aqui desse tempo do Cruzeiro. Então, isso foi um tempo importante para mim, né? O Cruzeiro que acabou te dando essa projeção nacional aí em termos de jornalismo de campo. Então, olha lá, só para conclusões aqui do Passat. Estabilidade excepcional, ótimo desempenho e muitos itens de segurança. Pontos com detalhes de acabamento e freios duros. Lembra? Legal, não estava bem dimensionado o sistema de freio. Não, servo-freio. O servo-freio era pequeno. Ele usava uma panela pequena. Uma panela pequena. O primeiro que lançou era menor. Era assim, depois eles aumentaram. Acho que era de 7 polegadas, foi para 8, ou de 6 para 7. Exatamente. Assim. Então isso daí foi bem observado lá por mim na época, né? E aí em 75, quando o Cruzeiro fechou, falei o seguinte, bom, eu quero ser jornalista, mas eu tenho que convencer minha mulher para mudar para São Paulo. Ela é filha única e tem muito apego lá, Rio de Janeiro, Niterói, que era a cidade que ela nasceu. Eu falei, olha, eu vou ficar 9 meses na ponte aérea para ter certeza que não dá para continuar assim, né? E aí foi o que eu fiz, pô. Em março de 76 eu migrei para São Paulo, né?
Entendeu? Não tinha outro jeito. E eu estava certo, porque o que aconteceu? Dezembro daquele ano, no mesmo ano que eu cheguei, apenas com o programa, não tinha mais nada, né? O Cruzeiro tinha fechado em 75. Eu recebi o convite para ser redator-chefe da Autosport. Pô, foi o redator-chefe mais jovem lá, entendeu? Então, fiz certo, né? Mas quando você veio para São Paulo, você já veio para Autosport? Não, comecei em março. Eu cheguei aqui em março de 76, meu filho tinha 1 ano. Tá. Minha filha tinha 3. E quando foi no final do ano, eu fui chamado para ser o redator-chefe lá, entendeu? Entendi. Então, isso aconteceu por 2 motivos. Um deles, que um dos caras que era minha cria, que era o Lito Cavalcante, que tinha trabalhado comigo lá em 72, no Jornal dos Esportes e tudo, né? E um pouco na TV Tupi, ele já tinha vindo antes para São Paulo, e aí indicou meu nome quando o Mauro Fajós se aposentou. Ficou um tempo o Espírito Marazzi, que é o pai o pai do Gabriel? Do Gabriel, né? Aí ele saiu no final do ano, e aí me chamaram. Eu fui lá para o Autosport. Pô. Como é que você chama mesmo aí? Como é que você chama mesmo? Rafael, joga aqui de novo para mim, por favor. Inclusive, agora nos 60 anos da Autosport, teve uma homenagem aqui, né? Um ponto importante da Autosport aí. O senhor Calmon aqui com 20 e tantos anos, né? Exatamente. Não tinha 30 anos aqui, né? Essa daí eu acho que já foi minha segunda fase, se não me engano. Porque foi minha segunda fase. Aí eu já estava um pouquinho mais velho, acho que foi em 90, por aí, né? Mas aí as histórias que eu contei, que eu fui entrevistado, né? Eu disse que essa foi uma das coisas que me chamaram a atenção lá na Autosport, convencer Jack Stewart, tricampeão mundial, né? De Fórmula 1, a andar num Fusca, que era o Fusca desenvolvido lá pelo professor Stumpf, né? Lá em São José dos Campos, né? E então era o carro que era da Telesp, basicamente, né? Que os caras começaram assim, né? Porque quando começou o programa do álcool no Brasil, ele foi primeiro colocado em uma série de frotas. Né? Um deles era a Telesp. E a Telesp era uma, que tem aqueles fusquinha laranja, né? Isso, aí foi um desses que E aí colocaram um monte de carro a álcool rodando lá para validar, vamos falar assim, o sistema. Foi um desses carros e aí você convidou o Jack Stewart para andar nesse carro. Na verdade, eu tive a ideia. Quem convenceu foi o falecido Marco Zamponi. A ideia foi sua e o Zamponi que foi... que executou. Executou. Entendeu? Tá? Então, entre as coisas que eu fui me lembrando aos poucos, como eu conheci outros jornalistas, né? E dei uma força para eles serem jornalistas começarem. Então o Lito, né? Que eu conhecia, o Lito chegou a ser bandeirinha no antigo Autódromo do Rio, em 68 e tudo, né? Entusiasmado como eu, né? E aí chegou lá e fez um texto para mim, falei, ótimo, vamos lá fazer e tudo. E ele ficou comigo o tempo todo. Depois ele fez, quando eu veio para São Paulo, e cuidou da vida dele, né? E o outro que eu conheci também dessa forma e transformei-o em jornalista, eu acho que ele nem queria isso no começo, né? Foi o Wagner Gonzalez. Isso ele contou para nós aqui. Pois então, que é 1.000 quilômetros de quilômetros de Brasília. Olha aí a imagem, ó. Olha aí, ó. Jack Stewart, olha a largura da gravata do cara. Olha a largura. Vai estar lá. Naquele tempo, movido a álcool. Movido a álcool, faltou né? acento no A ali, mas tudo bem. Acontece. Então, o Wagner, como é que eu conheci, né? Então, o Wagner era rato de boxe, né? Então, estava em tudo que é corrida e tudo. Então, a especialidade dele era construir adesivos, números e tudo, né? Inclusive ele está no podcast anterior número 4. Não, número 5. Número 5. Número 5 que saiu. Não, eu acho que ele é número 6. Não, número 5. Número 5. Número 5. Não tem muita diferença, né? Mas então, o que acontecia? Era 1.000 quilômetros, né? Eu fazia boletins, né? E aí, de repente, chegava um papel para mim, escrito à mão, dizendo o que aconteceu com a equipe tal. Já não me lembro mais qual era a equipe que o Wagner estava, né? Aí falei, poxa, mas o cara faz uma coisa legal, começo, meio e fim, não comete nenhum erro. Eu vou conhecer esse cara quando terminar a corrida. E fui conhecer ele.
Ele contou no podcast isso pra gente aqui. Aí fui lá, conheci ele, falei, pô, quando é que você vai? Em São Paulo e tudo, que você não aparece lá na Tupi? Porque naquela época, o Lito já tinha vindo para São Paulo, ele tinha feito sua própria carreira, então foi para a agência Folhas e tudo, né? Eu já fiquei num momento que não tinha assim ninguém, então o Wagner foi trabalhar comigo na Tupi. E foi ali que ele se virou, pô. Entendeu? Fez uma vida dele toda no automobilismo, né? É interessante isso que você comenta, é que em paralelo, então, você tinha a Tupi e a revista Cruzeiro. Isso. Os dois correram em paralelo. Até que o Cruzeiro acabou. Até que a Cruzeiro acabou. Aí eu fui para São Paulo. Mas a Tupi continuou. A Tupi continuou. A Tupi só e aí você acabou indo para Auto Esporte. Acho que em 90, eu até estava vendo exatamente onde é que o ano que ela terminou, né? E 90, tá aí no seu papel. Estou vendo aqui, ó, 90 aí, ó. Tá aí no meio aí, ó. Bem no meio aqui. E então continuei com o programa. Uhum. Né? E aí quando a Tupi acabou, eu tive que continuar a minha vida, né? Até que muitos anos mais tarde, né, eu voltei para Auto Esporte, já não mais como redator-chefe, como diretor de redação, né? E nesse ínterim eu fiz muitas corridas de Fórmula 1, muitas, ao vivo na época, né? Uhum. E até era interessante porque no começo não havia exclusividade. Alguns países davam exclusividade. Quando dava exclusividade, a Globo ia lá e com dinheiro 10 vezes maior que a Tupi, comprava tudo. Mas tinha alguns grandes prêmios que não. Eles diziam, não, aqui a gente não tem isso não. Aqui quem quiser transmitir, transmite. Então, teve algumas corridas que a TV Globo e a TV Tupi transmitiram. E, inclusive, tem uma passagem meio que me marcou muito, né? Foi um grande prêmio, acho que foi da Holanda, né? Que morreu um piloto, né? Morreu um piloto, o carro bateu, pegou fogo, o outro cara foi lá, sim. Agora eu já estou me esquecendo o nome dos pilotos, e tentou salvar o cara de todos os jeitos. Roger, acho que era o Roger Williams. Não me lembro agora. Eu lembro dessa corrida. Então isso aqui foi uma coisa que me marcou tremendamente, pô. Eu lembro dessa imagem. Porque eu vi o cara tentar salvar o colega, né? Então foi uma das coisas que mais me impressionou na época, pô, sobre isso daí, né? Então vamos levando aqui, eu já fui... Mas você sabe que eu já vi uma série de... Essas imagens de corridas antigas, né? Antigas para os dias de hoje, né? Para os dias de hoje. Imagens lá dos anos 70, principalmente, sim. de Fórmula 1, que algumas delas, o comentarista, a voz era do Fernando Calmon, entendeu? Eu lembrava. Eu não mudei muito o tom, não. Tem bastante coisa que a gente escuta o Calmon falando lá no meio. Muita história, né? Então eu ia me dividindo, né? Entre Fórmula 1 e por que eu parei com a Fórmula 1? Esse é o problema, né? Quer dizer, eu comecei um outro programa chamado Primeira Fila, isso na TV Tupi. Na Manchete, na época, já não tinha mais TV Tupi, né? Então, a Primeira Fila ficou de 1984 a 1994, 10 anos no ar. Mas não era um programa que só acontecia na semana do Grande Prêmio. Tá? Então, ele foi criado pela Manchete lá, fiquei 4 anos na Manchete. Então, eram 3 programas prévios, mais um programa primeiro de treino de sexta, sábado e domingo. Era assim, então não era um programa constante toda semana. E assim que ele só acontecia na semana só na semana. E aí eu voltei a ter a colaboração insubstituível do Wagner Gonzalez, né? Porque ele estava lá já, entendeu? Então ele que me passava os boletins sexta, sábado e domingo. Eu tinha a voz dele, entendeu? Então eu colocava a voz dele sobre as imagens que chegavam pelas agências internacionais, né? Na época, né? E então, olha, eu fiquei na Manchete lá 4 anos, depois 2 anos no SBT, 1 ano na Record, 1 ano da OM, a TV OM. Por incrível que pareça, como é que eu fui parar lá na OM, cara? Porque durante... OM, chama-se TV OM. Primeira Fila aí. 1993. Eu fui parar na OM porque o Galvão Bueno trabalhou 1 ano lá. Ele saiu da Globo,
trabalhou 1 ano na OM, aí me chamou para lá e depois ele voltou para a Globo, entendeu? Depois disso eu fiquei na Bandeirantes, até a fatalidade da morte do Ayrton Senna, né? Que foi um dos dias mais tristes da minha vida, ter que ir para a televisão narrar, dizer aquilo, né? Que aconteceu, né? Então eu falei o seguinte, não dá, 94, com a morte do Ayrton, não vai ter mais a Fórmula 1 do jeito que era no Brasil antes, pá. Não vai ter mais, entendeu? Então foi o que aconteceu, o programa acabou. 95 já não tinha mais o programa, né? Então eu fazia o seguinte, bom, eu vou ver o que eu vou fazer, né? Daqui para frente, né? Não tem mais a televisão, mas eu tinha autoesporte, que eu tinha voltado em 1990 e fiquei até 96, mais 6 anos como diretor de redação. Então acabou a Fórmula 1, acabou autoesporte, falei, bom, eu vou fazer a coluna, uma coluna porque muitos jornalistas já mais entrando na era dos veteranos, né, eles se tornaram colunistas, né, quando saíram mesmo do agito das redações, né. Falei, eu vou bolar essa coluna, tem que ir atrás primeiro dos jornais, né, quais são os que vão começar, e aí tinha que inventar lá um nome, né, e eu inventei Alta Roda, que foi como começou a minha coluna, né, em 99, e comecei devagarinho, com 10 jornais só. Entendeu? E fui levando e até hoje na coluna, que eu não me lembro agora o ano, que alguém me falou o seguinte, olha, seu nome é mais forte que o programa. Então, é normal, os colunistas, hoje, antigamente não se pegava nos jornais, tinha o número da coluna e um titular. Depois a coisa acabou, pô. Entendeu? Quer dizer, o nome da coluna era o nome do colunista. Certo. Entendeu? Então eu falei, olha, é melhor você fazer isso daí. Pô. Então eu mudei o nome de coluna. Aí você deixou de publicar como Alta Roda? Eu botei coluna Fernando Calmon. Quer dizer, por sugestões das pessoas que entendiam mais do que eu dessa parte de como é que é a comunicação moderna, né? Dizem, né? Então passei por tudo isso e continuo com a coluna. Hoje tenho 58 anos de atuação nessa área, contínuo, nunca parei. Às vezes a pessoa tira um programa, não tem, mas eu nunca parei. É a única coisa que você foi migrando, né? Migrando. Da televisão para a revista, da revista para jornal, coluna, e agora, obviamente, dentro das mídias todas. Por que você não fez um site? Eu falei, não dá. Eu não tenho essa fôlego para fazer um site. Já tinha vários sites, por exemplo, Autoentusiastas é um. Nasceu assim, o Bob Sharp, que foi, olha como é que o Bob se transformou em jornalista. A minha primeira fase da Autosport, e olha porque que eu achei que ele tinha uma verve que se comunicaria com facilidade de modo escrito. Porque quando eu comecei com o programa lá na TV Tupi, o Grand Prix 67, 68, 67 fechou Interlagos, 68, 69, todas as corridas no Brasil eram no Rio. Então eu resolvi bancar correr de carro. Olha só. É isso que eu ia te perguntar. Correr de carro. Eu já soube isso, né? Eu soube que você já foi piloto. Já foi. Peraí, só dar um intervalinho aqui para aí, no piloto, que essa parte é importante. Agora precisa fazer a propaganda aqui, né? Claro. O Calmon, ele tem o site, né? Se vocês digitarem www.fernandocalmon.com.br, vão cair lá na página. Graças à página do Autoentusiasta. Específica aqui do Calmon, criado, né? Dentro do ambiente de Autoentusiastas. Exatamente. Né? Quem gosta de seguir o Calmon, todas as colunas dele estão aqui. Então, tá? Exatamente. Está tudo armazenado aí. Tudo em ordem cronológica, né? Isso. E são infinitas colunas aqui. O Calmon está com a gente desde o dia 1 do Autoentusiastas, né? Exatamente. Toda a coluna do Calmon é publicada nas quintas-feiras. Quinta-feira. Quinta-feira aqui, a coluna na íntegra. Entra no ar a coluna do Calmon. É isso daí. Tá aí. Quem quiser participar, comentar, temos um comentário aqui, ó. Jorge, tem demorou mais vezes. O estilo dele combinou muito bem com o carro. Aliás, para o meu banho, acho que as linhas vão até mais bonita que a linha europeia, que está vindo com aquela cara de sapo no velho continente. Pavone está aí de parabéns, é verdade. Isso aí, legal. Pavone é um grande cara, né? Então tá lá, www.fernandocalmon.com.br. Facílimo de lembrar. Cai lá no aí. Então, eu estava falando das linhas. Aí você falou que você
68, 69. Voltando lá para trás. Voltando lá no começo, fechou Interlagos, que foi feita aquela grande reforma. Isso. A primeira, talvez, grande reforma de Interlagos. Foi a grande reforma, 2 anos, né? E todas as corridas brasileiras acabavam acontecendo no Rio de Janeiro. Por isso e aí o Fernando Calmon virou piloto. Pois é, eu virei piloto, e aí tive que fazer antes um cursinho de pilotagem. E foi aí que eu conheci o Bob. Porque tinha uma escola para pilotos, coisa assim, muito lá no Rio de Janeiro, né? Não me lembro, acho que era Santa Fúria, agora eu não me lembro exatamente disso. Eu assisti uma das aulas do Bob sobre mecânica, né? E aí mostrou uma apostila, eu falei, caramba, o cara escreve, tem começo, meio e fim, se não fala nenhuma bobagem, eu fiquei assim de olho, né? Então, quando eu fui para o Autosport, em 76, quando eu mudei para São Paulo em março e comecei em dezembro, eu chamei o Bob para fazer uma coluna chamada Serviço e Técnica, que era exatamente isso, que ele sabia fazer muito bem, né? Quer dizer, explicava as coisas e dava as dicas de manutenção, dos problemas que pode haver no carro e tudo, né? E foi ali que foi, vamos dizer, o início dele, né? Depois ele ficou por conta própria, ele até chegou aí para o outro lado do balcão, que eu nunca fui, né? Ele passou pela GM, né? Embraer, pela Volkswagen, pela Embraer, pela Fiat, por vários, né? Tem um podcast dele aqui também no canal, para quem ainda não assistiu. Exatamente. Ele tem um podcast dele, né? Então ele teve uma vida mais espalhada, né? Quer dizer, atuou dos 2 lados do balcão e tudo, né? A gente sai dos lados do balcão porque o jornalista que trabalha para a indústria, o jornalista que trabalha para um canal, para meio de comunicação, para uma mídia qualquer, né? Então a gente sabe, por isso que fala os 2 lados. Os 2 lados, né? Então, de modo que ele foi continuando dessa forma, e quando eu fui para a segunda vez na Autosport, ele foi editor de teste da Autosport também, entendeu? Então, de modo que ajudou muito a fazer os nossos controles, né? O que vai fazer em termos de desempenho, quais são os... Ele fez uma planilha perfeita sobre isso, né? Ele fazia 80% dos testes, né? Outro pessoa que fazia os testes, mas seguia aquela planilha, a receita dele, tudo, né? Então, eu conheço alguém que segue todo teste que faz também. Eu conheço alguém que segue, arrisca, né? Também? O Gerson, né? Gerson. Você tem um guideline, uma linha de guia? Tem uma linha de guia. Mas aprendeu com ele, né? Aprendi com o Bob no fim, né? Claro, é verdade, né? A experiência, né? Meio direcionado por ele também. É verdade, né? Agora, nessa época no Autosport, foi quando o Bob testou a Ferrari F40. F40, exatamente. Você era o editor de redação? Não, o diretor de redação? Eu era o diretor de redação, foi a segunda fase, né? E o Bob era o editor de teste. Exatamente. Você não ficou com uma inveja dele, que ele que foi dirigir o F40, não? Não, pelo contrário, pô. Eu acho que... o F40 foi na 4 rodas. Não, F40 foi 4 rodas. F40 foi 4 rodas. Foi 4 rodas. Mas de qualquer jeito vale porque eles já eram amigos, entendeu? Então... É verdade, não. Mas você vê, ele teve na 4 rodas também, né? Que era um concorrente da Autosport. Ele teve na Autosport, teve na 4 rodas. Depois, acho que ele voltou para o Autosport, né? Ele estreou como jornalista, vamos dizer, como colaborador na Autosport na primeira fase. Fazendo aquela coluna que eu te falei, serviço técnico. Entendeu? Depois é que ele passou, agora eu não me lembro se ele foi 4 rodas depois ao Autosport, ou o Autosport foi 4 rodas, entendeu? E depois voltou, né? Então, já conheço... Já lembrar da nossa vida já é difícil, né, Ramon? Exatamente. Né? E aí, como eu te falei, voltando lá ao ponto... Aí você foi piloto, então? Fui piloto naquela época, né? Você correu do que nesses anos aí? Não, eu corri com o meu Fusca. Meu Fusca Divisão de rua, Não, primeiro Divisão 1, quando eu era estreante novato, né? Inclusive tive naquela fatídica corrida de Petrópolis, né? Que morreu o cara atropelado lá, né? Então, foi uma coisa que me chocou. Não sei nem como é que eu fiz aquela corrida, cara, depois, né? Então, isso eu falei, bom, me abalou um pouco, de dizer a verdade, sabe? Tá. Mas eu fui em frente, falei, olha, o automobilismo acontece e a gente tem que fazer, né? Então eu fiz as corridas estreantes e depois fiz as corridas já como piloto mesmo. PC, né? PC. Piloto de competição. Piloto de competição, né?
E, coitada, quem sofria era a minha mulher, né? Porque o meu Fusca, era o Fusca que estava quase sempre na oficina para poder fazer... Era o seu carro de uso. Meu carro de uso, então usava o carro dela, né? Pô? E, eventualmente, um outro carro de teste, né? Mas aquilo não era comum na época, sabe? Naquela época tinha pouquíssimos carros, quer dizer, eu morava no Rio de Janeiro, as fábricas ficavam em São Paulo todas, entendeu? Então não tinha hoje a profusão que tem de carros hoje aqui, que hoje você não sabe mais nem o que você pede para andar, né? Porque tem tanto carro chegando que você até se perde, né? Entendeu? Mas no começo não era assim. E então eu, quando tive quer dizer, expliquei que a morte do Ayrton foi fatal para eu colocar uma pedra em cima do automobilismo, não porque eu quisesse, não foi porque eu queria, porque eu nasci no automobilismo. Falei, olha, não dá mais para fazer as duas coisas. Por quê? Em 1990 foi a abertura, né, do Collor e tudo, né? E aí já começou o seguinte, começou a chegar carro de tudo que é lado. Pô. Deixou de ter 4 fabricantes no Brasil, para ter 10, 15, entendeu? Então não tinha. Ou, quer dizer, se eu tivesse que dar conta dos lançamentos que estavam acontecendo e mais nos fins de semana eu ter que acompanhar automobilismo, não dava. Pô. Um cara só fazendo as duas coisas é muito difícil, né? Entendeu? Tanto que o Lito ficou 100% em automobilismo, o Wagner Gonzalez 100% em automobilismo. O Wagner, até se você der um carro para ele faz texto. Volta e meia ele faz. Faz. Volta entusiasta. Tem algumas coisas que ele faz e tudo, né? Mas o Lito não. O Lito ficou focado 100% em automobilismo, até hoje, pô. Entendeu? São 2 grandes profissionais, pô, que começaram comigo lá e foram em frente, né? E então, o que aconteceu depois, né? Com a coluna, eu comecei a ter um espaço semanal, que era fundamental para você continuar no meio, né? Ter um lugar para você escrever com regularidade, né? E é isso que eu consigo até hoje. Com o tempo fui colocando mais, né? Hoje eu tenho 70 sites, blogs. É isso que eu ia te perguntar. A tua coluna hoje é publicada em 70, quantos veículos? Mas, veja bem, registrados eu tenho 85. Tá. Mas eu não sei se esses 85 sobreviveram. Porque eu teria que falar um por um, olha, você está publicando, não está publicando, então eu digo que tem uns 60, 70. Não, de qualquer jeito deve ser uma das, se não é a maior, deve ser a mais, com mais penetração, publicações, sim, né? representação, né? Mas eu tenho os principais, né, que você estava lá, que é o Auto Entusiastas, o Web Motors, Auto Indústria, e tem outros sites também, né? Tem vários jornais ainda que publicam a coluna, não muitos. Jornais hoje, se perderam interesse por automóvel, né? Não, é tudo site, né? Tudo site. A maioria os cadernos de automóvel transformaram em site, né? Então é até mais fácil para colocar a coluna num site, né? Mas agora, talvez usando a sua coluna como um exemplo, né? Eu já vi muitas vezes você sentado em alguns eventos ali no cantinho com o teu caderninho, ali meio que rascunhando o que você vai colocar na sua coluna, né? Isso, Como é que você trabalha a sua cabeça, as suas informações para montar essa coluna? Qual que é o teu... Não, eu tenho que parar para pensar toda semana o que é que vai ser relevante. Tá. Né? No começo, a coluna era a seguinte, tinha um texto principal e 5 notas. Isso. Né? Porque ela tinha que ser 5.000 caracteres certos, que eram 2 colunas de jornal padrão. Então não podia escrever... você não podia escrever, porque você tinha um limite de espaço. De impressão. Eu fiz, olha, a coluna imaginando um título, uma foto, um texto principal e notinhas. Aí com o tempo foi passando, a coisa mudou com a internet, né? Então eu vi que os jornais não tinham mais necessidade disso, né? Então eu passei o seguinte, agora é o limite, né? Para você fazer uma coluna no site, você não pode escrever o que você quiser, mas eu cheguei à conclusão o seguinte, se a coluna nasceu com 5.000 caracteres, 7.500 era uma coisa razoável, é o que eu faço toda semana, 50% a mais do que ela fazia, né? E aí eu divido o espaço entre os assuntos da semana e tudo, né? Não é tão fácil assim como parece, porque você precisa ficar de olho no que acontece no Brasil e o que acontece fora do Brasil. E aí hoje está tudo um pouco misturado e tudo, né? Quando você tem essa guinada aí da era elétrica, que uma hora vai, outra hora não vai, entendeu? Tem uns entusiasmados, né? Que acham que vai tudo ser elétrico
Daqui a pouco a gente volta aí, mas deixa eu só te fazer um comentário aqui sobre a coluna. Eu gosto muito da sua coluna porque realmente é um filtro das coisas mais relevantes, né? E a notícia bem condensada, às vezes a opinião, né? Bem condensada, então é fácil de ler e objetiva e muito útil, né? Então eu adoro ler sua coluna desde sempre, né? Cara, eu leio a coluna do Fernando Calmon desde que eu lembro de mim. É mesmo, é? Não, sem demagogia. Eu leio a sua coluna há muito tempo e aonde eu estava, né? Aonde você estava, onde você passou, eu sempre... Porque a gente sabe que a informação é precisa, ela é relevante e quando tem opinião, a opinião é bem embasada, né? E equilibrada, né? Eu não sou de extremos. E assim, é uma coluna, passa uma informação, que nem o Paulo disse, ela é condensada, objetiva e direta. Você leu ali você entendeu o que aconteceu nesse fabricante, naquele fabricante. É bem legal. Você raramente uso aspas, reparou? Raramente eu uso. Não faço entrevista, porque eu poderia fazer entrevista, mas eu acho que não é o caso. Entendeu? Você vai fazer entrevista com uma pessoa, como é que fica? Não dá. Então, raríssimas vezes eu fiz alguma entrevista com alguém, ou quando faço um parágrafo só de alguém que eu conheço. E, infelizmente, eu tenho foco só em indústria. Não falo mais em esporte, porque se eu tiver que fazer isso, aí não tem espaço. Entendeu? Então, foco só mesmo em indústria automobilística e o que vai em torno dela, né? Que gira em torno dela, que é muita coisa. Para fazer... escrever até mais de uma coluna por semana, mas tem que também chegar à conclusão que eu já estou com 78, né? Então, de modo que eu tenho que dar uma meia trava, né? E eu ainda faço, por exemplo, além da coluna, eu tenho, na Web Motors, eles me pediram uma matéria exclusiva por mês. Eu faço uma matéria por mês. Tem a coluna que eles publicam, e aí eu queria uma coisa exclusiva, só faço para eles. É um texto, uma vez por mês, que eu tenho tentado focar no que existe de novo em termos de segurança, de técnica, entendeu? Dentro de uma linguagem para Web Motors, né? Quer dizer, não é uma linguagem técnica como Autosport, 4 rodas, não é assim, né? Então eu tenho feito dessa maneira, né? Porque é bom você exercitar e olhar isso, né? Para dar uma visão um pouco mais profunda do que o mundo está mudando muito, e o automóvel também, né? Então, de modo que antes você tinha tantas fábricas, né? E você levava décadas para construir uma marca, e hoje não é mais assim, né? Você tem marcas nascendo, pipocando por tudo que é lado, principalmente na China, que dizem que tem 70, 80 marcas lá ainda. Ninguém foi lá contar, né? Mas 130 marcas, eles falam, né? Condensadas em talvez menos empresas, né? Mas em marcas, mas aí talvez esteja no meio, esteja também a fábrica de motocicleta, talvez a gente não sabe, que as coisas lá são um pouco confusas, né? Os caras inventaram aquele, lá na China, né? Aquele termo que eu não uso, né? NEV, New Energy Vehicle. Por que NEV Vehicle? São os carros elétricos e os carros híbridos plugáveis. Mas o carro híbrido não é elétrico. Porque aí fizeram um sofisma de New Energy. Como New Energy? Entendeu? Eu costumo até brincar. Eu costumo brincar o seguinte, se você considerar mesmo o automóvel não anda sem eletricidade. Motor a combustão, você tem que, se você do ciclo Otto, se você não tiver centelha, se não tem eletricidade, você não anda no lugar. Mas o diesel sim, o diesel tem ignição por compressão. Mas ele não sai do lugar se não tiver uma bateria e um motor elétrico de arranque. Para dar partida. Então, para dar partida. Então, de modo que essa história de New Energy Vehicle não pega, né? Não me pega, né? Pro Bob também, né? Eu deslizei lá, eu fiz uma... O que era? Eu fiz uma matéria lá sobre os freios Brembo, né? Brembo, né? E eu usei o termo, né? O Bob me mandou um WhatsApp. Não, isso aqui não entra no AE. Eu falei, putz, Bob, desculpa, esqueci. Passou. Estou enferrujado. Enferrujado. Isso daí, né? Você ficou um tempo fora. Eu fiquei muito tempo sem escrever no AE, né? E foi a primeira vez que eu usei o termo, né? Então... Mas, o Calmon, você está vendo aí só nas notícias, tem muito mais coisa para você falar? Olha, só para terminar algumas coisas que eu não... Importantes que você anotou aí, né? Olha, coluna
completou 25 anos em 2024, né? Daqui a 2 anos eu vou fazer 60 anos de idade. carreira, Temos que... 60 anos de jornalismo. De jornalismo, só de automóveis, né? E eu coloquei aqui... Nós vamos fazer comemorar. um encontro especial dos autoentusiastas para celebrar os 60 anos de carreira do Calmon. Tá bom. É isso aí, boa. Marca aí, daqui 2 anos, hein? A última coisa que eu ouvi, lançamentos memoráveis. Isso é interessante. Memoráveis, né? Aí, no exterior, obviamente. Eu ia te perguntar. Lançamentos memoráveis, né? Aí eu não me lembrava de muitos, mas 4 eu lembrei. Boa. Porque você já deve ter participado de, sei lá, milhares. Você tem ideia de quantos você participou? De quantos? 200, 300 lançamentos ou mais. Não, mais. Muito mais. Você vai... 200 participei eu, que estou há 5 anos no AE. Milhares. Deve dar mais de 1.000, certeza. Exatamente. Então, vamos lá, né? Vamos lá, quais são esses 4 memoráveis? Vamos ver. Não tenho a menor ideia. O primeiro é o seguinte... Aliás, eu tenho uma marca que eu tenho certeza que vai estar no meio. Pois é. Que faz parte de uma pergunta que eu quero te fazer depois. Pois é, então. Uma coisa foi numa época pioneira que resolveram fazer lançamentos de carros brasileiros no exterior. Então, o primeiro lançamento desse foi do Tempra, em 1991, em Aruba. Olha, foi um negócio assim, assombroso, um carro brasileiro lançado no exterior. Fiat, Fiat, né? Sempre. Aí quando foi no ano seguinte... A GM deu o troco com o Ômega, que foi no Epcot Center lá na Disney World. No Epcot Center, em Orlando, entendeu? Que tem uma área lá da GM lá, e depois, não tinha ainda. Não tinha ainda? Não, já tinha. No Epcot Center já tinha. A GM já tinha. Acho que desde o começo lá. Tinha a área da GM lá. Ela era uma das importantes lá, né? No Epcot, né? Então tinha tudo a ver com o Ômega, né? Sim. Tá? Embora fosse um carro europeu, né? Nada a ver. Com isso, né? Mas depois, um que me impressionou muito foi o Fiat 500 em Turim, em 2007, um dos lançamentos mais lindos que eu já vi na vida. Eles fizeram um show assim espetacular no Rio Pó, né? Que o carro flutuava no rio, um negócio assim, um espetáculo fora do lançamento, né? E outro também que me chamou muita atenção, que eu foi do Porsche Cayenne em 2002, lá na Polônia. Na Polônia não, na Lapônia. Na Lapônia, na Porsche cidade Cayenne. De Rovaniemi. Nunca vou esquecer essa cidade. Papai Noel, né? Essa cidade do Papai Noel. Então eu não posso esquecer desse lançamento. E aí foi na neve? Foi na neve? Imagina, tá lá neve lançamento direto, do Cayenne na neve. Lá para você não ter neve, eu acho que tem que... É verdade. Nem para aquecimento global vai acabar a neve lá. Né? Mas aí, 2002, né? Foi o primeiro Porsche fora do 911, né? Não, ela tinha antes o... Já tinha o Panamera, não tinha? Não, o Panamera foi bem depois. Não, acho que o Cayenne foi o primeiro carro deles com motor refrigerado a água, né? Entendeu? Foi um SUV, na época era um escândalo. Pô, como 911 alguém pode fazer um SUV, né? Na época o SUV não era uma palavra muito usada, né? Mas foi um carro que deu... Porsche talvez não tivesse sobrevivido se não fosse o Cayenne. É verdade. É verdade. Quer a gente goste ou não. Gosta ou não, entendeu? E foi realmente esses 4 assim que eu me lembro, mas teve muitos outros. Agora... Você estava, quando eu trabalhava na GM, a gente lançou a Zafira. Você deve ter trabalhado na Zafira, né? Não, no carro. Não trabalhei muito pouco. Eu estava no marketing nessa época. Sim, e o lançamento foi em Portugal. Você foi? Portugal fui, claro. Um lançamento bacana. Foi. Então, não, teve vários depois. Teve o Ômega. Teve outro do Vectra, que foi na Espanha, se não me engano, né? Então teve vários lançamentos depois desse, mas você sempre lembra do primeiro, né? Teve o Corsa, que também foi nos Estados Unidos. Teve a Suprema também foi nos Estados Unidos. Teve outro que foi lá em New Orleans. É isso, acho que foi S10? S10? O Blazer. O Blazer, acho que foi, agora eu não me lembro. Não lembro. Teve uma série de lançamentos lá. Mas teve um, falando de lançamento, então, teve um que eu trabalhei bastante. Eu era, na verdade, o gerente daquele projeto do desenvolvimento. Sim. E o Fernando Calmon foi nesse lançamento. E eu lembro direitinho, assim, hoje como se fosse uma pintura na minha frente aqui. A gente subindo no ônibus para ir embora para a pista, para almoçar. Já tinha todo mundo avaliado o carro, todo mundo batido palminhas e tudo mais.
o Fernando Calmon vira para mim, tava eu e o Pedro Manuchakian. Ele vira para mim, não para o Pedro, que era o vice-presidente de engenharia, né? Para mim, que era o singelo engenheiro, né? ali de projeto. Que foi a mão na massa. Como que você fez isso? Você lembra disso daí? Não lembro. Não lembra, né? Foi o Corsa 4300, né? O Corsa seria o Corsa C, quando a gente apresentou o Flex Fuel do Corsa. Que era o motor gasolina álcool. O primeiro a ser lançado foi a Volkswagen com o Gol, e logo em seguida a GM colocou o Corsa. E ele vira para mim e fala assim, como que você fez para calibrar a boia de combustível, considerando que a densidade do álcool é diferente da densidade da gasolina? Cara, na hora de uma travada. Eu nunca pensei nisso. Sei lá, preciso falar com o engenheiro que fez isso daí, né? Eu sei lá como é que nós fizemos isso daí. Pergunta incômoda. Mas na hora, assim. Uma coisa eu tenho certeza: eles calibraram para baixo porque a GM sempre esconde combustível no tanque. Sempre, pelo menos escondia. Essa também é. Mas aí eu sei, no que eu dei aquela engasgada do que eu ia responder para você, não, fizemos pela média e tal. O Pedro Manuchakian já deu uma atravessada. Um jump na frente. Foi feito tudo pela média, lógico, porque não adianta fazer pelo máximo, pelo mínimo, fizemos pela média. O Pedro já na hora já respondeu aquilo pro Fernando. É verdade. Eu falei, o chefe me salvou. É verdade. As perguntas chatas, né? Mas enfim, esse daí foi. Mas também eu fiquei contente aí, pena que eu não pude levantar tudo da minha vida, né? Porque algumas coisas realmente apagaram da memória, então eu tive que procurar, né? Então, os lançamentos principalmente, eu tenho certeza que eu estou sendo injusto nessa linha, né? Mas agora, vamos ver uma coisa que... Esses 4 que eu me lembro, pô, entendeu? Independe de memória, né? Me fala aí um carro, uma marca preferida seu, assim, um ou mais de um, assim... É difícil saber, eu sei que né? você teve um carro muito legal. Eu tive, basta dizer, né, que eu tive, né? Mas era sonho de juventude, né? Qual que era? O Porsche 911. Para mim, Porsche só 911. O resto é o resto. Entendeu? Mas tudo bem. Então, eu respeito perfeitamente. O resto é o resto. Eu tive um Porsche. Todo mundo sabe que é um 911. Aí eu tive um Porsche Macan, eu tive um Porsche Panamera. Que ano que era esse Porsche? Era no 70, né? Você tem que botar o sobrenome. Não? Era 1989. Eu comprei ele em 94. Comprei-o em 94, né? Já com 8 anos de uso já, se eu não me engano. Era turbo, carreira? Era o carreira normal. Esse aqui? Não, esse daí já tinha asa, não. Era um carreira convencional. Tinha rodas Fuchs também, o seu? Não era. Não era esse daí, não. Deixa eu achar outro aqui, vamos ver, carreira. Porque esses carros começaram a chegar no Brasil, né? Logo que abriu a importação, né? Quando eu comprei o carro, já tinha 8 anos de uso. Era o que eu podia comprar, né? Entendeu? Depois usei esses 4 anos, o 964, vendi e comprei um 993, também com 8 anos de uso, né? Aí depois eu parei, não tive um carro com 8 anos, eu podia quebrar o meu bolso, não podia comprar um Porsche com 2 anos, não era nem pensar, né? Aqui, ó, esse aqui, ó, aí. Exatamente, esse mesmo. Só que é isso mesmo, 964, não é isso? Eu comprei esse carro com 8 anos de uso, mas ele tinha 15 mil quilômetros. E eu fui o 6º dono. Você tinha esse carro parado na garagem dentro da capa ou você usava ele? Não, eu usava bastante, mas depois que eu comprei pelo 993, que foi o último refrigerado a ar, né? Aí eu parei por causa de um problema, que eu comecei a viajar muito, né? Não andava com o carro. Aí quando eu chegava em casa que eu ia, quer dizer, o pneu ficava quadrado, né? Porque o pneu ficava quadrado, a bateria descarregava. Aí você saía na marginal com o volante treino, não dá. Então eu aí você parei com essa brincadeira. Né? Parei e já comprei os 2 carros que me interessavam, os 2 últimos refrigerados a ar, o 964 e o 993. Hoje, se você fala assim, vou comprar um carro, você tem algum carro dos sonhos hoje? Não, cara, acho que não, viu? Não, é difícil saber. Esse aqui era o seu? É 993, foi o segundo lindo que eu tive. Também. Esse era mais bonito que o 964. Mas eu tenho um amigo que tem um desse daí.
Até hoje. Pinnacle of Air Cooling. Isso daí. Por isso que eu comprava. É o topo, né? O pináculo da refrigeração ar. É o fim da vida do ar, né? É verdade. Foi o último motor refrigerado a ar que a Porsche fez, foi esse, carreira. Eu tive um carro... Ainda tinha calha esse aqui, né? Ainda tinha calha. Meu carro, o primeiro era azul. Calha de Fusca. Esse aí era azul. Exatamente. Se você olhar bem, eu já vi fotografias assim, se você achatar um Fusca, achatar você vê um 911. Entendeu? Se você achatar, eu guardei essa evolução, os caras fotografando várias etapas que você fazia, né? Como é que você poderia fazer um Fusca evoluído 50 anos depois, né? Entendeu? Você chega no 911. Chega no 911. E você dava umas lenhas no... Dava, mas nada de muito fora dos padrões, não. Né? Tá. Dava principalmente em estrada, aí eu realmente podia dar uma... Imagina você com seu óculos Aviator, pegando uma estrada aí, sábado de manhã, verdade, com o seu 911. Dona Márcia do lado. É verdade, né? Mas ela que me segurava, né? Porque senão eu ia embora, né? Mas foi muito bom trocar essas ideias com vocês, pô. E lembrar algumas coisas que já tinha esquecido, eu tive que olhar. Para poder fazer essa entrevista, eu tive que olhar o currículo, né? Boa. Para ver onde é que eu estava. Mas sabe que você fez uma boa lição de casa, porque a gente veio aqui meio que na raça, né? A gente dá uma estudadinha antes e tal. Exatamente. Mas você está de parabéns aí, porque... É isso daí, isso foi que eu pude fazer. E outra coisa, esqueci de um detalhe, não posso esquecer disso. Foi minha última incursão nas redações, Top Carros. De 2014 até 2000, não sei se 2018 ou 2019, eu não me lembro qual foi o ano, mas ela durou só 3 ou 4 anos, né? Mas era uma revista que me dava muito prazer. Sofisticada, né? Sofisticada, era bonita. Tudo que eu queria fazer, sabe? É muito bonita e foi minha última atuação em redação, né? Vamos dizer assim, né? Que eu fiz... Você era editor-chefe lá, né? Era diretor de redação lá e continuava com a coluna, isso não teria problema, mesmo porque na revista ela era bimestral. Ela não... Depois, com o tempo, né, ela passou a sair trimestral, né? Então, quando chegou a época da Covid, né, a pandemia, aí acabou. Entendeu? Então, para mim foi 2019, né? 20, né? Então, depois que ela antes ela já estava devagar, a pandemia foi a pá de cal, acho. Né? Exatamente. Então, isso foi um negócio. Mas eu vou descobrir depois, vou ficar devendo quando é que foi os últimos Top Cars. Eu tenho lá, mas eu tinha que procurar onde é que estava. Falei, bom, não sei, mas não tinha mês e ano de circulação. Você tinha, acho que foram 9 ou 10 revistas, eu não me lembro. Mas eu vou perguntar para a minha amiga que era chefe que era a diretora de arte, né? Eu lembro que a Rosana, né? Rosana Pereira. Deixa eu abrir aqui. Olha, essa realmente muito bonita a revista, né? Muito bonitas mesmo. Inclusive, dá até para baixar a revista aqui, ó. Quem quiser. Ih, não. Será que tá pedindo um upgrade aqui? Não sei. Olha aí, ó. Vamos ver se isso aqui tem tela cheia, né? Olha esse Miura aqui. É verdade. Essa é uma das capas mais bonitas que a gente fez. Pô. Era essa revista. Top Carros. História. Que número que é esse? Número 10. Número 10. Foi um dos últimos, viu? Quanto é que custava? R$30. R$30. Foi um dos últimos, se não foi o último. Eu acho que foi até 2019 essa revista, viu? Foi. Acho que sim. Porque eu lembro que quando eu comecei a escrever aqui para o Auto Entusiastas, eu cheguei a ver alguma dessas revistas ainda. Eu vi outras aqui, ó, nas imagens aqui, ó, também. Olha, era uma mais bonita que a outra, né? As capas eram bonitas, eram fantásticas, né? Realmente uma revista artística tendo você como diretor de redação lá, a qualidade era excelente, né? Também. Foi uma época boa, pô, entendeu? Então o Bob estava lá comigo, né, Bob, Josias, né? Josias, pô, sabe? Os caras que me acompanharam desde sempre. Josias. Legal. Saudoso. Falou. É isso aí, foi bom mas pegar essas coisas. Quer ir embora? Eu? Não, eu pensei que, olha, quando é que a gente está gravando? Não, acho que dá tempo de fazer mais uma perguntinha aí, porque então você é um negócio que você gosta do assunto, você é um entusiasta também, mas eu queria saber a sua visão aí de quem... Eu sei porque a gente conversa bastante nos bastidores, né, a gente troca bastante ideia, mas a sua visão, para mim, ela é de muito respeito, né, e tudo que você opina e
e fala, eu escuto bastante, né? Sobre a eletrificação, a gente começou a sondar aqui... Então, a eletrificação, eu costumo resumir numa frase. Rumo certo, ritmo incerto. Essa é a coisa que eu tenho batido sempre. Aí você às vezes confunde, não, você está torcendo contra. Não estou torcendo contra, eu sei qual é o rumo. Agora, o que eu estou me posicionando contra é você impor, colocar uma data fatal. Não existe data fatal. A data fatal vai depender de muitos fatores. De como que a coisa vai andando, né? Porque até hoje ainda não tem uma solução para que a pessoa compre um carro elétrico e vá para qualquer lugar. Ele não vai poder ir para qualquer lugar sem fazer um planejamento. E esse planejamento é falho. Porque como é que você vai adivinhar quando você vai chegar que vai ter um lugar para você carregar o seu carro? Você não sabe. Se todo mundo tiver a mesma ideia, não, eu faço uma viagem, aí eu paro para almoçar. Como eu levo 1 hora para almoçar, eu vou lá. Bom, e se todo mundo tiver a mesma ideia, como é que você vai fazer? Vai esperar o cara pagar de almoçar? Falta infra ainda, né? Entendeu? Então é complicado. Quer dizer, em alguns países vai andar mais rápido, em outros países mais vagarosamente. Entendeu? Então é assim que está acontecendo. Por exemplo, no Japão, eu fiquei surpreso. Não vende nada. Não vende nada. 2%, não chega a 2% do mercado, 1,5%. No Japão. É o terceiro maior mercado do mundo, né? Porque primeiro a China, segundo... Não, primeiro a China, segundo os Estados Unidos, terceiro o Japão. Terceiro maior mercado do mundo não vende carro elétrico. Entendeu? Então, o que adianta, né? É complicado, né? E por que você acha Índia? E a Índia também, que é o quarto maior mercado, acho que é a Índia ou a Alemanha. Acho que a Alemanha. Não sei como é que está hoje. Não, acho que a Índia, que a Índia acho que já passou a Alemanha, está em quarto lugar. Né? O Brasil já foi quarto, hein? Já foi quarto, hoje é o 8º, né? Entendeu? Mas, enfim... Mas por que você acha que o rumo está certo? Não, porque é simples, cara. Por exemplo, eu acho que o que a gente devia focar primeiro era nos híbridos. Quer dizer, fazer um esforço enorme para todos os carros serem híbridos. Depois de todos os carros serem híbridos, claro, você vai ter que ir em paralelo e desenvolvendo os carros elétricos, né? Mas o híbrido é o fundamental, cara, porque o híbrido pode mudar o jogo na seguinte forma, de você ter um resultado melhor na fonte à roda, do poço à roda ou do berço ao túmulo. E quando você faz o balanço do berço ao túmulo, os elétricos não vão bem. O que é o berço ao túmulo? Para todo mundo que está assistindo aqui. O berço ao túmulo é o seguinte, é desde quando você começa a fabricar o carro, você usa o carro e você desmonta o carro. Então, é todo o ciclo de vida. O berço ele começa antes até, né? Exato. Desde a geração da energia, de onde vem essa energia, de onde vem os materiais que vai para o carro, até o final, né? Entendeu? Então, o que é que você vai fazer com a bateria no final? Ela tem segunda vida? Sim, ela tem. Mas ela não tem terceira vida. Pelo menos por enquanto não. Sim. Então, você tem que colocar no valor lá do carro o que você vai fazer na terceira vida com a bateria. Ninguém está fazendo essas contas. Entendeu? Então, é um negócio complicado. Quer dizer, é muito entusiasmo, entendeu? Isaac, é muito entusiasmo sem uma perspectiva de se tornar uma realidade palpável. Porque, é uma realidade, sim, é uma realidade. O automóvel elétrico é uma realidade desde que o primeiro carro foi feito. Tinha um carro elétrico, tinha um motor a combustão. Você não acha que quando começou os carros com motor a combustão, havia essa mesma incerteza? Aonde que eu vou abastecer meu carro? Para onde que eu vou? Mas não havia a mesma incerteza? Não, por quê? Eu vou te explicar por quê. Simples. Como é que acontece hoje? Os Estados Unidos, os caras têm estrada para tudo que é lugar. Né? Você quer fazer uma estrada lá pelo deserto? Lá no meio do caminho, cada carro roda 200, 300 km, eu vou lá, abro um buraco, coloco um tanque de combustível, uma bomba, você vai lá com o seu cartão de crédito e abastece. Você não pode fazer isso com elétrico, cara. Não vai fazer nunca. Nunca. Como é que você vai botar uma infraestrutura no meio do deserto? Não vai. Então, vai demorar muito. Outro dia eu vi uma coisa, mas vamos ter as estradas energéticas, que você vai ter o carro andando nela. E carregamento por indução. Isso aí é brincadeira, né? Isso aí é sonho. Quero dizer que isso é uma realidade. Isso é sonho. Que a Suécia vai fazer uma estrada de 3.200 quilômetros. Quando ela vai fazer a estrada de 3.200 quilômetros?
A que custo? A Suécia nem tem 3.200 quilômetros, acho de pois é. estrada. Pois é, vai fazer uma estrada de 3.200 quilômetros, está lá. Da Suécia. Sei lá, uma estrada que o cara vai poder andar e carregar o carro ao mesmo tempo. Tudo isso está no futuro, está previsível, mas entendi. Não vai 20 anos, 30, 40, ninguém sabe. Entendeu? Então é isso que a gente tem que olhar e fixar nos híbridos. Os híbridos têm 3 possibilidades, todas elas a um custo adequado, quer dizer, o híbrido, não se chama pseudo-híbrido, o híbrido básico, né? Depois o híbrido pleno e o híbrido plugável. Tem 3 pseudo-híbrido, né? Você está usando essa expressão agora? O semi-híbrido, né? Semi-híbrido. Mas já estão... Na Autoentusiastas é semi-híbrido. Mas já tem o nome pseudo-híbrido também, né? Pseudo pseudo-híbrido, porque na realidade... Ele só dá um boost, é como se fosse né? Então não é... Aqui, o grande problema é o marketing, cara. Eu nunca podia ter botado o E no meio, HEV. Por que HEV? Deve ser só HV, veículo híbrido. Por que veículo elétrico híbrido? Entendeu? Já começa errado por aí. Não tem outro tipo de... Não tem outro tipo de hibridização, entendeu? Então, para que vai botar, né? É complicado. Igual o PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Não é elétrico, pô, sabe? Se você, inclusive, nunca quiser colocar ele na tomada, você não precisa colocar um PHEV, não é verdade? Sim. Então, uma das coisas que foram... Agora, com esses HEVs, né? Com os Range Extended, os Range Extended, então... Tem outra história, né? O Range Extended, o que é um veículo elétrico? Eu considero que sim, claro que é um veículo elétrico, porque a tração pelo motor elétrico. Como você vai carregar a bateria é outro problema. Você pode carregar na tomada, pode botar um motor a combustão, vamos dizer, desenvolvido especificamente para aquilo, que não seria um motor, seria um gerador, né? Então é outra solução, muito mais lógica. Você não precisa ficar preocupado com a infraestrutura, você aproveita a infraestrutura que existe hoje. Entendeu? Agora, os elétricos de autonomia estendida, ou de alcance estendido, que eu prefiro melhor do que autonomia, eles estão indo um pouco devagar, cara. Entendeu? Poucas coisas e tudo, mas eles deveriam ser mais bem vistos. Entendeu? Não teria metade dos problemas de hoje. Né? Você não teria que fazer... Às vezes você vê... O que está acontecendo com os ônibus em São Paulo, os ônibus elétricos? Você vai... E como é que você vai fazer infraestrutura para carregar os ônibus nas garagens onde eles estão? Não adianta você chegar e abrir uma garagem lá na periferia, onde você vai ter carga suficiente elétrica para fazer. Você tem que fazer naquele local que está ali, e muitas vezes não dá para fazer. Entendeu? O custo é caríssimo. E aí vai ficar 200, 300 ônibus elétricos aí, que, aliás, eu acho que devia começar por isso. Os ônibus elétricos deveriam ser, os ônibus urbanos deveriam ser todos elétricos, mas tem várias barreiras, custa 3 vezes mais, entendeu? Você tem que ver como é que você vai abastecer, recarregar, né, as baterias, né? Dizer que a última solução seria você ter um banco de baterias. Tá? Troca, que é o swap, né? Battery swap, né? Ou do swap, não precisa de swap. Você faz a transferência de carga. Entendeu? Quer dizer, um power bank. É um power bank, exatamente. Seria essa uma solução. Uma solução, mas ninguém sabe qual é o custo disso, cara. Entendeu? Porque aí você poderia carregar ao longo do dia inteiro. Você tem ali 1 milhão de euros. Mas para ônibus, estação de battery swap também funciona muito bem, né? Não funciona, mas é caro. Battery swap porque até os caras têm motor, swap de motor para ônibus, tiram o motor, deu problema, arranca o motor, tudo, e pluga outro. Por que ele pode fazer isso com uma bateria? Poderia, mas não... Acho que não estão pensando ainda nisso. Não, mas o que eles estão pensando mais é isso, é o banco de baterias carregados, né, que você não precisa... não precisa ficar carregando naquele período, né? Quer dizer, ele carrega durante o dia e durante a noite você consegue fazer a transferência de carga. Transferência de carga para o ônibus, né? Enquanto ele não está andando, né? É uma solução, né? Legal. Mas enfim, vamos vendo o que vai fazer, né? Sr. Gerson, muito bom o papo. Eu queria ter mais umas 2 horas de papo aqui agora. Antes que eu esqueça das coisas, cara. Porque vai esquecendo. Para pegar... Não vamos forçar muito a memória dele. Que hoje a gente se concentrou um pouco na sua carreira, na sua história, que você está lá com a gente e tal. Mas eu queria aqui ter um debate maior. Talvez a gente volte com o Calmon aqui, principalmente se quem estiver assistindo aí pedir para a gente uns assuntos legais aí sobre o futuro do automóvel, sobre eletrificação, sobre... Carros segurança, carros autônomos, que você ninguém sabe como é que vai
como é que isso vai ser no futuro, né? Se o pessoal achar que é interessante, esse é um... A gente volta aqui com temas que... Talvez com o Calmon... E com mais alguém. Com mais alguém aqui. Com o Bilad. Exato. Com mais algumas pessoas que estão dentro desse assunto e fazer um bate-bola aqui. É isso aí. Então, quem gostou, se manifesta aí. Dá a dica para nós aqui, né? Exato. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Eletrificação, carros autônomos, né? Etanol, né? Álcool. Etanol, né? Entendeu? Enfim, cada um tem a sua visão e todas, no fim, elas podem vingar, né? É só uma questão de eu achar que uma vai liquidar a outra. Não obrigatoriamente, entendeu? Boa. Vai haver uma migração mesmo, e vai ser lenta, cara. Entendeu? Vai ser um pouco devagar, então, alguns países quem ainda mais, gosta de carro menos. a combustão, por exemplo, vai ficar feliz por na muito China, tempo aqui. Por exemplo, na China, os elétricos de autonomia estendida estão subindo mais rápido, muito rápido. Sim. Entendeu? Porque enquanto você está nas grandes cidades, não tem problema. Quando você começa a ficar mais longe, é complicado. E eles não têm o hábito de viajarem. Isso o Sérgio Habib fala, embora ele seja representante de uma marca chinesa de elétricos, né, ele não tem papo na língua, né? Olha, os caras lá não tem esse negócio de viajar, como nos Estados Unidos, o cara viaja atravessa 3 países, lá ele vai de trem, entendeu? Ele deixa o carro dele, ele não está acostumado a isso, né? Então, por isso, é uma das explicações para a China ter avançado. Tanto em carro elétrico. Ele acabou sendo um carro mais para uso urbano, ou distâncias pequenas. Que é onde eu acho que funciona bem. Eu acho que funcionaria bem. Né? Tem muito estímulo do governo e tudo, né? Porque como é uma tecnologia conhecida, não digo nova, porque ela existe há mais de 100 anos, né? Mas é uma tecnologia ainda por desenvolver, então os chineses inteligentemente despejaram todas a grana deles nisso. Os outros não podem abandonar também o carro a combustão. Como é que vai fazer? Entendeu? Tem regulamentações de emissões, de redução de consumo. Por isso que eu te falei que o híbrido tinha que estar em todos os carros. Não interessa que ele comece com semi-híbrido ou pseudo-híbrido, né? É alguma coisa, né? Ele serve pelo menos para aumentar certo. Eu aposto que esse ano aqui no Brasil, no final do ano passado, nós vimos aqui a Fiat lançando o Pulse e o Fastback semi-híbrido, né? Semi-híbrido, que é esse sisteminha básico. Esse sistema não vai ficar só na Fiat. Não, vai ficar todo mundo. É certeza que amanhã vai estar Chevrolet, vai estar Renault, vai estar... como o Start-Stop. Todo mundo lançando isso daí. Porque é barato. Porque é um sistema barato e que dá resultado. Tanto que ele foi nacionalizado, né? Esse sistema é da Valeo. A Valeo não ia nacionalizar isso daqui para vender só para Pulse e Fastback. Lógico que não. Isso vai ser extrapolado para todos os carros aí. A origem de tudo é o chamado alternador reversível. Exato. Uma coisa que existia, que eu vi, fiquei maravilhado com aquilo. Eu me lembro que eu fui ao Salão de Paris uma vez, eu pedi quando eu soube que a Citroën estava lançando Starter Generator, né? Lá, achei aquilo uma maravilha, cara, porque a coisa mais chata naquele start-stop é você ouvir aquele barulho de bendix, horrível, né? E ali era silencioso, cara. Era uma beleza. O carro já desligava até... Não precisava parar o carro. Já antes. 8, 10 km por hora ele já desligava o motor. Mas era um conforto, cara. Depois ninguém deu mais bola que aquilo. Voltou agora, 10 anos depois. Mas esse sistema, Calmon, eu quando morei nos Estados Unidos em 2007, já tinha carros lá nos Estados Unidos com esse sistema. Da Cadillac, eram os Cadillacs que tinham era caro. Os carros top. Mas já tinha isso aí lá em 2007, já tinha 2007, 2008. É verdade. E depois o pessoal largou. Entendo essas coisas, né? Bom, mas enfim. Legal. Já estamos papo. Com 1h15 já de papo aí. Calmon. E dava mais 1h15 fácil. Fácil. Nessa segunda parte, né? Aliás, quando eu colocar o podcast na hora, eu já vou colocar parte 1. Parte 1. Depois assim já subentende que a gente vai fazer uma parte 2. Exatamente. Tá bom. Legal. Obrigado aí para vocês também, me obrigarem a puxar pela memória. Legal. Não vou esquecendo as coisas todas. Pô. Obrigado aos seguidores aí pela audiência também, quem está assistindo a gente, continua assistindo, compartilhem aí com os amigos, né? Estamos fazendo essa primeira temporada do podcast com as nossas pratas da casa do AE, né? Depois a gente vai expandir isso daí, mas é legal compartilhar, darem um apoio para a gente continuar com essa ideia do podcast e ela vingar bem, né?
E obrigado, Calmon, por estar aqui com a gente também. Obrigado por todos esses anos no Auto Entusiastas, desde o começo, nos prestigiando lá também, né? Desde o começo, eu comecei o Auto Entusiasta, foi um dos primeiros clientes da coluna, entendeu? Quando ela começou. O Auto Entusiasta nasceu em que ano? 2008. 2008, como blog. A coluna já existia desde 99, né? Entendeu? Então foi uma escolha natural. Né? Legal. Então, tantos amigos lá. Show. Muito bom, valeu. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Calmon. Obrigado aí pela sua audiência. Valeu, e até a próxima. Obrigado, Mais uma. Mais uma.